Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Jornal Integrador. Aqui trazemos notícias sobre o universo jurídico e, na edição de hoje, iremos falar sobre o direito ao esquecimento. Sabemos que os direitos humanos são uma importante ferramenta de proteção a qualquer cidadão no mundo e que a promoção desses direitos é imprescindível para o pleno exercício de qualquer democracia. Os direitos humanos consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais, isto é, se estender a pessoas de todos os povos e nações. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos ou grupos contra ações ou omissões de governos que atentem contra a dignidade humana. São exemplos de direitos humanos o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à dignidade e o que vamos ressaltar aqui hoje, o direito ao esquecimento. Seria um direito reflexo do princípio da dignidade da pessoa humana e é uma garantia dos direitos da personalidade, como a intimidade, a imagem e a privacidade, por exemplo. Segundo o enunciado 531 da Sexta Jornada de Direito Civil, a tutela da dignidade da pessoa humana. Segundo o enunciado 531 da Sexta Jornada de Direito Civil, a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Nada mais é do direito que o indivíduo tem de não ser lembrado por algum acontecimento do passado, mesmo que, efetivamente, este acontecimento tenha ocorrido. Direito que a pessoa possui de não ser indevidamente exposta a fatos pretéritos que podem causar prejuízo à sua imagem. Se um fato pretérito que tenha abalado a imagem de um indivíduo, seja por ele ter sido acusado de algo que não fez, ou que efetivamente tenha feito, mas que já tenha cumprido as penalidades decorrentes disso, pela obsolescência do fato, não existem razões ou justificativas para que a divulgação desse fato se perpetue no tempo. No Brasil, o direito ao esquecimento possui assento legal e constitucional, considerando que é uma consequência do direito à vida privada, intimidade e honra, assegurados pela Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 10, e pelo Código Civil de 2002, no artigo 21. Alguns autores também afirmam que o direito ao esquecimento é uma decorrência da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 1988. Não é uma criação recente. Há muitos anos discute-se esse direito na Europa e nos Estados Unidos da América, e o direito ao esquecimento voltou a ser tema de inegável importância e atualidade em razão da internet. Isso porque a rede mundial de computadores praticamente eterniza as notícias e informações. Com poucos cliques, é possível ter acesso a reportagens ocorridas há muitos anos, com acesso de vídeos e fotos, inclusive. Com poucos cliques, é possível ler reportagens de fatos ocorridos há muitos anos, com fotos e vídeos, inclusive. Enfim, é quase impossível ser esquecido com uma ferramenta tão poderosa, disponibilizando facilmente um conteúdo praticamente infinito. No Brasil, o direito ao esquecimento voltou a ser palco de intensos debates em decorrência da aprovação de um enunciado da Sexta Jornada de Direito Civil, além de o STJ ter julgado recentemente 2 casos que envolvem esse direito. O direito ao esquecimento surgiu, de fato, para o caso de ex-condenados que, após determinado tempo, desejavam que seus antecedentes criminais não fossem mais expostos, pois isto lhes causava inúmeros prejuízos. No entanto, esse debate foi se ampliando e atualmente ele também engloba
outros aspectos da vida da pessoa que ela almeja que sejam esquecidos. Pode-se imaginar ainda que o indivíduo deseje simplesmente ser esquecido, deixado em paz. Nesse sentido, podemos imaginar o exemplo de uma pessoa que era famosa e que, em determinado momento da sua vida, decide voltar a ser um anônimo e não ter uma exposição pública. A importância da teoria do direito ao esquecimento vem sendo percebida em diversos países do mundo, por se tratar do respeito individual ao passado de cada ser humano. Podemos, claramente, encontrar refúgio a essa teoria no âmbito dos direitos da personalidade, onde podemos destacar o direito à vida privada, à privacidade, à imagem e ao anonimato, que, por terem caráter de direito fundamental, independem de positivação para serem efetivados. Para continuar a explanação do tema, também contaremos com a colaboração da nossa jornalista Marli Caroline, que entrevistará o advogado Aleph Kennedy sobre o tema de hoje. Acompanhe a entrevista agora. Olá pessoal, olá Natan. Agora nós vamos entrevistar o Dr. Aleph Kennedy, que nos falará um pouco sobre o direito ao esquecimento, assim como um caso que repercutiu recentemente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o advogado por essa disponibilidade, por participar do nosso jornal integrador. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é sobre o surgimento do direito ao esquecimento. Quando e como ele surgiu? Bom, ele surgiu no final do século XX, quando foi publicado nos Estados Unidos um artigo intitulado como Direito de se deixar em paz, ou Direito de se deixar esquecido. Mas ele só foi de fato intitulado na Alemanha, em 1969, com o caso Libet. E quando foi a ascensão desse direito no Brasil? Ele chegou no nosso ordenamento jurídico em 2013, com a jurisprudência procedente no caso Aida Cury, que teve repercussão nacional. Mas a regulamentação de direito ao esquecimento no Brasil só se deu após a aprovação do enunciado 531 da Jornada de Direito Civil, que ocorreu no dia 11/12 de março de 2013. Certo, doutor. E quais são os motivos mais comuns no Brasil para esse direito ser requerido? Bom, ele pode ser tanto por lapso temporal longo, desde o acontecer dos noticiados, quanto a preservação da privacidade e da intimidade, e no caso de uma ofensa desproporcional ao direito da personalidade. Recentemente o senhor advogou, certo? Sobre um caso do direito ao esquecimento. O senhor pode nos falar um pouco sobre esse caso? Bom, eu não posso de forma alguma citar o nome do meu cliente, mas o que eu posso dizer é que ele alcançou o perdão judicial por conta de que as consequências da sua infração o atingiu gravemente, que a sanção penal se tornou desnecessária. Mas mesmo assim, logo em seguida, um jornal local acabou noticiando o ocorrido. Entendi. E qual foi o motivo pelo qual o seu cliente requeriu ao direito ao esquecimento? Bom, é que reviver algo tão danoso, tanto para ele quanto para a família, causava muita dor. E além de ter que conviver já com as consequências, e ainda mais o caso ser noticiado pela mídia, isso estava causando grandes problemas, afetando o próprio psicológico dele. Então, qual foi o veredito do caso? Olha, tendo em vista que o caso não era de grande repercussão social e trazia grande vergonha e angústia para ele, foi julgado procedente o pedido de direito ao esquecimento, fazendo com que a emissora tivesse que remover a matéria e ser proibida de divulgar algo sobre o caso, relacionado ao caso nas redes sociais, para evitar maiores prejuízos ao indivíduo. Ficamos aqui com a nossa entrevista e eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade, doutor. Agora voltamos para o estúdio com o Natan. Agora, iremos ouvir o comentário de duas telespectadoras do nosso jornal integrador, que também são acadêmicas de direito, Lídia e Maísa. O italiano Norberto Bobbio, ele disse em uma de suas frases que os direitos não nascem todos juntos, eles nascem quando necessitam nascer. Diante dessa afirmação, somos levados à reflexão quando fez-se necessário nascer o direito ao esquecimento. Na última década, as tecnologias evoluíram de maneira significativa e, consequentemente, as mídias acompanharam essa evolução. Todos os dias, nós temos acesso a muitas informações
E com o advento da internet, essas informações ficaram ainda mais acessíveis e ficam permanentes nas redes. O cidadão que requer o direito ao esquecimento, ele tem o desejo de ter o seu nome desvinculado de alguma notícia ou que realizem a exclusão de notícias que relatem algo que ele fez no passado. Garantir o direito ao esquecimento a algum cidadão é assegurar-lhe um direito fundamental. Muitas vezes, essas notícias causam a ele problemas de diversas naturezas. Podemos exemplificar os julgamentos excessivos do que chamamos de tribunal da internet, a grande dificuldade de inserir-se no mercado de trabalho, e isso pode causar também até problemas psicológicos. Garantir o direito ao esquecimento a algum cidadão é assegurar-lhe um direito fundamental. O direito ao esquecimento é o desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, da vida privada e a proteção à privacidade. Trata-se do direito do indivíduo não ser lembrado por situações pretéritas constrangedoras ou vexatórias, ainda que verídicas. A liberdade de informação é pilar de uma sociedade democrática que tem como base o direito fundamental de acesso à informação. É certo que qualquer cogitação de limitar esse direito traz muitos opositores, pois desperta lembranças das décadas em que a imprensa foi alvo de censura da ditadura militar. Porém, vale ressaltar que, bem dosado e aplicado, o direito ao esquecimento não constitui a censura à liberdade de expressão, e sim apenas evitar que, sob a liberdade de expressão, aconteça abusos, perseguições ou até informações que não têm interesse social. A sociedade da informação encontra-se submersa em um grande impasse. Por um lado, a massificação de informações, por outro, a busca do direito de ser esquecido. Em meio a esse conflito, é importante analisar sobre a reintegração social de ex-presidiários, que após cumprir sua pena, conseguiram seguir sua vida. Talvez mais para a vítima do que pelo acusado, seja importante superar e não ser lembrado do acontecido. Por fim, apresenta-se o direito ao esquecimento como meio de efetivação da reintegração social dos indivíduos, que se encontra sob guarda constitucional e na teoria geral dos direitos humanos, que busca a promoção da dignidade da pessoa humana do egresso.